Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Eu quero cumprimentá-los em nome da pastora Dulce Teixeira e de todos os nossos convidados. Nós estamos aqui mais uma vez para comemorarmos a Semana da Capelania Cristã, Lei 397, Portaria 2002, desta Casa de Leis, que contemplou que nesse dia nós estaríamos comemorando todos os anos a Semana da Capelania Cristã, aqui na cidade de Sumaré. Costumeiramente, nos anos anteriores, nós sempre fizemos um grande evento com a presença de público e de muitos convidados. Pelas razões que todos conhecem, em função dessa pandemia, hoje nós estamos fazendo um evento diferente, online. Os alunos, os formandos do curso de capelania e também de juiz de paz eclesiástico não estão presentes aqui na Câmara Municipal. Estão nos acompanhando em suas casas e é desta forma, então, que nós faremos o evento deste ano. O que não o torna menos ou mais importante, porque nós temos presenças ilustres e vamos abordar alguns assuntos aqui extremamente interessantes, não só no tocante à área da capelania e de juiz de paz eclesiástico, mas também de outras áreas extremamente importantes, especialmente para você que é pai e mãe e que tem filhos. Neste momento, eu gostaria de citar aqui as presenças da pastora Dulce Teixeira, escritora, capelã e juíza de paz, também do pastor Everton Batelli, da Missão Transcultural, e da pastora Meiane Batelli, que tem uma atuação muito grande e muito interessante na área do Ministério Infantil. Eles são da cidade de Limeira, estão conosco aqui hoje. Nós queremos dar também as boas-vindas a todos eles. A todos que nos acompanham ao vivo pelo canal da Câmara Municipal no YouTube, você pode nos ajudar compartilhando essa notícia com o maior número de pessoas que você puder. Todos que quiserem nos acompanhar nessa manhã, é só acessarem no YouTube o canal da Câmara Municipal de Sumaré. Lembrando também que durante essa transmissão ao vivo, você pode participar enviando perguntas ou dando sugestões para nós através do nosso WhatsApp, que é o 19 98351 7103. Mais uma vez, nós queremos agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado, nos acompanhando ao vivo aí, através do seu notebook, do seu celular, ou até mesmo pela televisão, nos acompanhando aí pelo canal do YouTube. Isso posto, eu gostaria então, neste instante, de convidar os presentes aqui a se colocarem em pé para a execução do hino nacional brasileiro. Thank you.
Muito bem. Antes de eu passar a palavra à pastora Dulce Teixeira, eu gostaria de citar aqui os nomes dos formandos desta turma 2020 do curso de Capelania Cristã, pelo Conselho Nacional de Capelania Cristã, formando os pastor Adilson Monteiro de Souza, a missionária Edneia Pereira Freitas de Souza, pastora Fernanda Aparecida Maluf e Romualda Siqueira dos Santos. Também formados no curso de Juiz de Paz Eclesiástico pelo Conselho Nacional de Capelania Cristã, o pastor Adilson Monteiro de Souza, a missionária Edneia Pereira Freitas de Souza, pastora Fernanda Aparecida Maluf. Este ano, uma experiência totalmente inovadora também para o Conselho Nacional de Capelania Cristã, porque o curso foi online, apesar de ser um curso apostilado, muito rico, com muitas informações, mas pela primeira vez também, tanto o curso de Capelania Cristã quanto o de Juiz de Paz Eclesiástico foram ministrados de forma online em razão da pandemia que nós vivemos, não só aqui na cidade de Sumaré, no Brasil, mas em todo o mundo. E para já fazer as suas considerações e também uma oração, abrindo os trabalhos do dia de hoje, eu convido a fazer uso da palavra a pastora Dulce Teixeira. Fala bem pertinho. Bom dia a todos, graça e paz. Eu sou a pastora Dulce Teixeira, é um prazer muito grande estar aqui falando da telinha. Eu quero deixar um versículo abrindo com chave de ouro, este evento que é a Semana da Capelania, é uma lei aprovada, 397, portaria 2002, o Dia do Assistente Religioso. E a palavra de Deus em Salmo, no livro de 126, que diz assim, que quando o Senhor trouxe ali os que voltaram em Sião, estava com os que sonhavam. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então dizia entre as ações, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E eu gostaria de fazer uma oração neste momento para que o Senhor venha derramar a porção dobrada do teu Espírito sobre este lugar. E tudo que for falado aqui será assim no memorial de Deus, diante da nossa presença, da presença do Espírito Santo de Deus. Senhor, eu te agradeço por este momento, pela tua presença, por cada vida que estão do outro lado. Agradeço por esse dia chamado hoje. Agradeço por cada momento que nós tivemos, que plantamos também e o seu nome foi glorificado. Seja conosco desde o início agora até o fim desse trabalho e que nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Pastora, eu gostaria que você inicialmente abordasse, não sei se ainda de forma reduzida, nós teremos ainda um tempo específico para isso, como é que foi essa experiência de pela primeira vez ministrar um curso de capelania cristã online. Diferentemente, eu me lembro de quando eu formei, nós tínhamos uma turma grande, e é óbvio que presencialmente, né, além do calor humano a gente tem, é um facilitador na hora de tirar dúvidas e tudo mais. Como é que foi para vocês essa experiência de ministrar esse curso online? A palavra diz que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é as coisas boas e as coisas ruins. E por ser as coisas boas, a gente tem que saber lidar com as coisas boas e também com as coisas ruins. Um tempo de isolamento, um tempo de pandemia, um tempo de muitas perdas, né? Mas um tempo também de experiência para aqueles que ficam também, né? E a gente vai adquirindo experiência, né? No momento que você vai vivendo. E eu achei assim interessante, porque vai ser mais uma grade diferente, né, diante daquilo que estamos aprendendo a lidar com a situação. Então, é um momento assim também de glorificar a Deus, porque, graças a Deus, ainda temos força e estrutura para estar conduzindo pessoas, né, se levantando para cuidar do menos favorecido. Muito bem. Para as pessoas que não compreendem muito a respeito do assunto, podem de repente dizer, mas é uma turma pequena, nós temos aqui 4 formandos do curso de capelania e 4 do curso de juiz de paz eclesiástico. Eu queria que você falasse um pouco sobre
o tema capelania cristã. No meu entendimento, é mais um chamado do que propriamente uma profissão. O trabalho do capelão, que é previsto inclusive na CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação, lei federal, é um trabalho realmente muito delicado e que envolve muitos aspectos que a grande maioria das pessoas não conhece. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o curso e sobre o que é ser um capelão aqui no Brasil. Sim, a Lei 397, Portaria 2002, é uma lei aprovada, né? Ela é interdenominacional, então todos podem fazer. A pergunta é, quem pode fazer? Todos podem fazer. Em qualquer religião podem fazer o curso. E esse curso, ele é para assistir o menos favorecido, o necessitado. Então, as pessoas perguntam, aonde? É o chamado. Eu tenho um livro, né, que eu lancei esse livro esse ano, o chamado é diferente do convite. Você precisa saber para onde você vai. Se você vai para um hospital, né, você cuidar de um enfermo, de um doente, né, ou se você gosta de trabalhar mais na área carcerária, né, aí você já vai para uma área carcerária, uma área de assistir um preso, né, e também escolar, né. Temos também missão urbana, trabalhar com a comunidade. Então, isso a experiência que você vai adquirindo é fazendo, né? É cuidando do menos favorecido. E hoje, nesse tempo que estamos vivendo, é muito bom porque as portas estão cada vez se abrindo para o assistente, né? Ele vai assistir aquela pessoa, o menos favorecido, é isso. Bacana. Só pegando o gancho do que você disse, o capelão, eu fiz também o curso de capelania, ele presta, na verdade, uma assistência psico-religiosa. Por isso que não é exatamente necessário que você seja um pastor para se tornar um capelão. Como a pastora disse, qualquer pessoa que tenha esse desejo no coração, que tenha essa vontade de poder ajudar as pessoas, você pode fazer isso de uma forma mais formal, se tornando um capelão reconhecido, para que você possa atuar, como ela mesmo disse, nas diferentes áreas, e são muitas, ela citou só algumas, são muitas as áreas que você pode atuar no trabalho de capelania, assistindo as pessoas, levando uma palavra de conforto e, eventualmente, até assistindo de uma maneira mais prática, porque as pessoas têm inúmeras necessidades, não é só de um acompanhamento psicológico. Né? Assistindo, enfim. Né? Na verdade, assistindo, né, as entidades também, porque tem pessoas que elas querem saber a direção para onde vai. E pode ajudar até na parte governamental também, né? Um órgão governamental. Porque cada cidade existe uma base também, né? Tanto hoje a gente vê o Instituto do Idoso, tem também das crianças, né? A gente pode também entrar ali dentro sempre vai ter uma assistente social, você conversa com a assistente social, se apresenta ali a assistente social e as portas vão se abrindo. Eu vou aproveitar, porque a pastora Dulce ela tem uma atuação muito forte no setor carcerário. Sim. É um chamado que ela tem para atuar nessa área, que na minha concepção é uma área bastante complicada, bastante difícil, mas que a pastora domina como poucos, pelo menos aqui na nossa região. Como é que é para você executar esse trabalho dentro das penitenciárias? São quantas que você atua hoje? São 32 penitenciárias subordinadas ao Estado e, na verdade, eu atuo em 7 penitenciárias, porque a gente vai dividindo em equipes, né? Para atuar dentro de um sistema prisional, primeiro tem que ter o chamado. E, de repente, você tem um chamado para atuar dentro de uma unidade prisional. Você procura a Secretaria Coordenadoria Geral das Penitenciárias, que, no caso, aqui nós temos em Hortolândia, né, que é a Secretaria das Penitenciárias, aqui subordinada ao Estado. Você leva toda a documentação necessária e faz um documento, um credenciamento, dizendo qual é o presídio que você pode estar atuando, que seja próximo da sua residência, né? E aí você pode usar 7 unidades prisionais
com todas as documentações necessárias que eles pedem, e num prazo de mais ou menos uns 25 dias, depende da coordenadoria geral, né? E você pode estar entrando dentro dos presídios, desde que você respeite, né, as normas, né, de cada unidade prisional. E sempre uma coisa eu ensino, sendo amigo dos funcionários, amigos dos diretores. Eu tenho vários diretores que a gente hoje se tornou amigos, já vieram até nos nossos encontros de capelões, na nossa festa de lei aprovada, e a gente trabalha, trocam luva junto, e isso é muito interessante. Só 7 penitenciários, ela disse. 7. Só 7. 7. Imagino o trabalho, mas também o sentimento de satisfação, de gratidão a Deus por isso. Eu sei, porque eu a conheço muito bem, o privilégio de poder encontrar aqui fora depois, né, presos que você assistiu, acompanhou durante o cumprimento da pena e que depois de cumprirem o seu período lá e retornam aqui para a vida, ainda continua esse trabalho, né, da integração dele novamente, não só a família, mas principalmente a sociedade. Eu sei, vou citar aqui, ela poderá citar outros exemplos, de ex-detentos que ela assistiu e que ela realizou depois o casamento deles aqui fora. Sim, e com certeza, 2002, quando o doutor Nagashi ele inaugurou o presídio aqui na cidade de Sumaré, e desse tempo eu comecei a atuar fazendo trabalhos, né, assistencial, e o primeiro casamento que realizamos ali, 11 casamentos, 2004, realizamos 11 casamentos, e eu gostei. Todos ex-detentos? Realizamos ali 11 casamentos dos detentos, mas como é um semiaberto, então tivemos festas, tivemos padrinhos, foi um casamento assim, foi um marco na cidade de Sumaré. Foi um dos primeiros casamentos coletivos que realizamos, e com a ajuda do cartório da cidade, né? E foi muito assim, marcou muito a nossa vida. E aí a gente começou a trabalhar dentro do cárcere, fazendo eventos, né, festividades, a amizade com os detentos, com a família dos detentos. Isso foi criando um vínculo e outros presídios acabou assim aprovando essa ideia. Foi muito interessante. Aí atingimos vários presídios através, né, do testemunho. Foi muito interessante. Muito bem. Nós estamos falando um pouco mais sobre o trabalho do capelão, e eu acho isso extremamente importante, pastor, porque eu me surpreendo ainda hoje quando você diz que é um capelão e a pessoa diz, o que é isso? Então, nós percebemos uma falta de informação muito grande acerca do trabalho da capelania cristã no Brasil, que eu repito, é reconhecido por lei federal, é um trabalho extremamente importante. Você tem o capelão que atua, por exemplo, na área militar e como você citou, o Corpo de Bombeiros, creches, hospitais, uma gama de áreas muito grande onde você pode estar atuando. E as pessoas, por desconhecimento, não sabem, muitas pessoas não sabem o que é um capelão e qual é a atuação dele. Olha, eu acho interessante tocar nesse assunto, por quê? Porque o governo, com essa lei aprovada, que essa lei já existe há muitos anos, o governo precisa ajudar o assistente, desde que ele seja um pastor, desde que ele seja de outra denominação, né? Um padre, um espírita. O governo ele tem essa necessidade de ajudar, atingir a sociedade. E, para isso, nós precisamos buscar esses conhecimentos e ajuda governamental, protocolando, né, a documentação, e eles podem até receber uma verba do governo para estar ajudando essas pessoas. Isso é muito interessante, principalmente o CIP também, a pessoa protocola, e ela pode também receber, né, ajuda governamental. Isso é um procedimento também interessante. E você que é líder de alguma comunidade, nós temos essa lei, que é uma lei aprovada, e essa lei também ela existe, né? E pode estar também ajudando o governo nessa parte. Isso, exatamente. É importante a gente salientar isso, porque é muito fácil criticar as autoridades constituídas, mas nós precisamos entender que a maioria, isso é um sentimento, um pensamento
meu e que eu pude compartilhar isso com uma outra pessoa, que a maioria da solução, né, a solução da maioria dos problemas do país passa-se, na verdade, pela iniciativa privada, passa por mim, por você que está aí nos vendo na sua casa. As autoridades constituídas, seja ela municipal, estadual ou federal, ela tem a atribuição, entre outras coisas, é lógico, de gerenciar isso, mas nem sempre a solução está nas mãos deles, né? Começa comigo e com você nesse pequeno trabalho de capelania, num hospital, numa UTI, numa penitenciária, enfim. A capela, vou falar da capela. Exato. Antigamente você ia no hospital, até hoje existe uma capela. No cemitério, uma capela, né? No presídio também tem uma capela, a gente faz o trabalho dentro da capela também. Hoje a gente construiu minha própria igreja com os presos ali junto. O governo deu algum recurso também e a gente deu a mão de obra também. Então, a capela, quando existe uma capela dentro de uma unidade, ali é o lugar do assistente, para levar a pessoa até a capela e ali fazer uma oração, dar um atendimento, minimizar um pouco a dor da pessoa quando ela está chorando por um ente querido, uma perda de um ente querido, ou se for um fúnebre, né? Ou se for no hospital uma notícia ruim, que o paciente está em estado difícil, e aí é onde entra o assistente, e é onde ele assiste aquela pessoa naquele momento de dor, né? E vai minimizando a dor da pessoa. É como se fosse aquele primeiro capelão que ele estava passando pela rua e ele viu um necessitado, ele cortou a sua capa e ele cobriu ali, né, o necessitado. Então, por isso que ficou como capela, capa. É isso. Perfeito. Eu ia dizer uma coisa extremamente importante, que é o seguinte: o trabalho da capelania não se restringe, porque nós estamos falando aqui em preso, em hospitais, e aí quando fala-se em hospitais, você pensa, logicamente, naquela pessoa que está internada, mas o trabalho da capelania, ela se estende também ao familiar dessas pessoas, correto? Sim. Se você fizer uma visita simples aqui à Unicamp, aqui na cidade de Campinas, você vai se certificar que existem pessoas que estão ali há mais de um ano, pastora, 1 ano e meio, internados. Então, imagina como que a família dessa pessoa está, né? Aflita, está desesperada por aquela situação que não se resolve. Então, eventualmente, o capelão pode assistir também a família. E eu sei que na sua área de atuação, com os detentos, isso é ainda mais comum, né? Sim, é muito comum. Na verdade, eu tenho várias experiências fantásticas da aproximação familiar. Isso é muito interessante. Quando o preso ele cai dentro de um cárcere e ele quer restituir, ele quer mudar de vida, ele quer mostrar para a família, eu acho interessante porque quando ele cai dentro de um cárcere, primeiro passo é família. Se ele não gosta da família, ele começa a amar a família. Aí ele vai ver que aquela porta ali, alguém vai entrar naquela porta. Seja família, seja um capelão, alguém vai entrar por aquela porta. Então, se ele não gosta da esposa, ele passa a amar ela. Porque a próxima dele é a esposa, é a Másia, né? E se ele vai tentar se aproximar dela, porque ele vai precisar naquele momento. Então, isso é muito interessante. E ele, quando chega a primeira visita, e ele já quer saber como está lá fora, aí vai começando a aproximação filhos, mãe, pai, aí ele começa a cair em si. Então, é onde o capelão entra naquele momento que ele está ali, né? E ele pede uma ajuda. Isso é interessante. Muito bem. O assunto é realmente muito extenso. A gente está tentando abordar aqui apenas alguns aspectos que julgamos ser assim os mais interessantes. É óbvio que o curso é todo apostilado, então você recebe um material muito rico para você poder, inclusive, ter para consulta e continuar estudando na sua casa. Pastora, eu gostaria de agradecer a sua participação e deixá-la à vontade para as suas considerações finais, se quiser ainda acrescentar algo mais a respeito desse trabalho tão importante que é o trabalho da capelania no Brasil. Como a gente está falando aqui sobre a capelania, eu gosto muito de falar sobre a capelania. Eu tenho, assim, uma paixão pelo Juiz de Paz,
mas a capelania, para mim, acho que já está na alma, no sangue, né? Tanto é que a gente já tem vários projetos envolvidos, já trabalhamos muito nessa área, né? E eu procuro sempre ser amigo das entidades filantrópicas, amigos das unidades dentro da minha cidade, né? E é onde a gente tem acompanhado. Mas eu gosto também de falar sobre o hospital, né? Capelania hospitalar. Eu quero deixar aqui para você que está aí assistindo, fazendo parte desse curso, né? E a gente não pode passar tudo que a gente tem, né? Mas a gente também vai fazer aqui na medida do possível. Eu estou aqui com meus amigos, né? Pastor Everton, a tia May, que daqui a pouco vai fazer uma apresentação infantil. Mas eu quero falar um pouco, pastor Moisés, sobre o hospital. Todos os meus cursos que a gente faz, a gente ensina muito essa questão. Por que o branco, né? Às vezes você vai no hospital, você vê todos os médicos, hoje mudou, estão mais colocando uma roupa mais azul, né? Aquelas cores mudando alguma coisa. Mas o branco é porque a gente sempre fala que a bactéria ela fica cega no branco. Ela, até hoje eu estou de máscara branca, eu falei, deixa eu ir de máscara branca, né? Porque vou estar mais protegida. E se tiver alguma manchinha, eu vou saber que está branco, né? Então, o paciente, quando ele está dentro de uma unidade hospitalar, a pessoa que se aproxima do paciente, ela não pode tocar no paciente. Ela chega lá, ela toca, abraça, agora estamos em tempo de isolamento, mas não pode tocar no paciente. Ela tem que falar com o paciente de longe, ela tem que acalmar o paciente que está ali preocupado com o que vai acontecer. Se tem um acompanhante do lado familiar, para assistir o familiar também que está acompanhando do lado. Geralmente, o religioso, ele tem assim um hábito de levar um óleo ungido e vai lá e unge o paciente com aquele óleo ungido, né? Então, é preciso tomar muito cuidado nessa questão de óleo ungido, a maneira que o óleo está sendo usado. Às vezes, a mão toda hora tocando no óleo, devolvendo para dentro o líquido novamente. Sempre, se for preciso, um sprayzinho na mão, né? Aí você já está com as suas mãos ungidas, não precisa você também ficar fritando a cabeça de ninguém dentro de uma unidade hospitalar também, né? Porque tem gente que quer fritar a cabeça, quer colocar óleo para tudo que é lugar, e não é, a intenção não é essa, a intenção é o cheiro, o aroma, né? A essência, né? Do nardo, né? Do bálsamo. Então, a pessoa pode ficar à vontade, mas nessa questão não precisa. Chegou no paciente, fala pouco, mas fala palavras sábias, não ficar comprometendo ele da cura, que o câncer talvez está lastrado e talvez não vai curar, porque Deus conhece todas as coisas, né? Prometendo vai ser curado e você vai sair, você vai glorificar, e nem todos vão sair, nem todos vão continuar glorificando. Se não glorificar aqui, vão glorificar lá em cima, né? Não prometendo a cura para o paciente, sempre sendo prudente, tendo pudor naquele momento, né? É um aconselhamento, mas Deus é bom. O Salmo diz assim, bom é o Senhor para com Israel, mas quantas minhas, os meus pés escorregaram. Asaf chegou da igreja tão feliz, depois ele ficou frustrado. E ele começou a lembrar das coisas lá fora. Daí ele disse, não, peraí, mas quantas minhas, meus pés escorregaram, mas Deus não tem prazer na aparência do que está lá fora, né? Então, muitas das vezes, a pessoa que está ali, ela quer ouvir uma palavra de conforto, né? Deus é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da tua angústia, na hora da tua adversidade, né? Vamos começar a falar coisas boas, né? E, de repente, você profetiza e o paciente vem a óbito daqui uns dias. Aí, quem estava do lado do paciente, mas aquele assistente disse que ele ia ser curado, né? Se os próprios médicos estão correndo, fazendo de tudo, né? Ali para que eles tenham sucesso naquele paciente. Então, de repente, a gente também tem que ajudar o acompanhamento que o médico está tendo, né? Então, o capelão, ele está ali para assistir o necessitado na área espiritual. Fez a sua visita, faz o procedimento que ali eles usam no procedimento, lavar suas mãozinhas, sair quando sair. Então, ele precisa ali dar um exemplo. Primeiramente, ele tem que ser um exemplo ali. Então, é isso que o capelão precisa. Ele precisa dar continuidade nas éticas dentro de uma unidade. É isso. Perfeito, pastora. Olha só,
quanta coisa interessante você pode aprender no curso de capelania cristã. Se você tiver alguma dúvida ou quiser enviar alguma sugestão, o nosso WhatsApp é o 19 98351 7103. Se você quer fazer parte da próxima turma do curso de capelania cristã, você também pode enviar uma mensagem para esse WhatsApp e a pastora Dulce vai respondendo vocês aí depois, tá bom? Olha, pastor Moisés, quando a pessoa receber um credenciamento, que é como esse aqui, um certificado, é interessante aqui, né? Interessante marcar aqui. Ela vai pegar, é interessante eu falar, ela vai pegar esse credenciamento aqui, vai chegar dentro de uma unidade que fica um assistente ali, dentro de um hospital, por exemplo, procura ali, né, assistência social. Olha, eu sou um capelão formado pelo conselho, eu gostaria de fazer uma visita. Aí a pessoa vai pegar o nome dele, porque ela tem que saber quem é que está entrando na visita, né? E ela vai acabar, né, tendo procedimento contínuo dentro dessa unidade. E quando ele fazia a visita, porque assim, o pastor, o religioso, ele atende o membro da sua igreja, a sua membresia. Mas o capelão não, o capelão ele não atende só a membresia, ele atende o necessitado. É isso. Todos, sem distinção nenhuma. Isso. Como nós dissemos no início, é uma assistência psicorreligiosa. E qualquer pessoa, você pode fazer parte, pode fazer o curso, se tornar um capelão reconhecido por lei federal e poder exercer essa atividade tão bonita, você que tem esse desejo no seu coração, esse chamado, da forma mais correta possível. Muito bem, muito obrigado, pastora. Eu gostaria agora de passar a palavra à pastora Meiane Batelli, mais conhecida como pastora Mei, que é uma pessoa que tem uma atuação muito forte na área infantil. Eu tenho uma professora em casa, pastora, de infantil, então eu sei a importância desse trabalho num momento de formação de uma criança, mas enfim, eu vou deixar para que você, que é uma profunda conhecedora desse assunto, possa descrever para a gente sobre a importância desse trabalho com o Ministério Infantil. Bom dia, eu sou a tia Mei, fico muito grata, agradecida de estar aqui hoje, né, apresentando o Ministério Infantil. Já faz parte da minha vida, né? O que é o Ministério Infantil? É levar a palavra para as crianças, é o meu trabalho, tanto dentro das igrejas, como também fazendo missão para fora da igreja, né? Missionários. Então, levar a palavra para as crianças de uma forma criativa, de uma forma que elas entendam. Eu trouxe um pouco do meu material, mas também gostaria de estar falando como que iniciou esse Ministério Infantil, que hoje tem um crescimento muito grande. O Ministério Infantil, ele cresceu tanto, mas tanto, é bem conhecido. Porque a palavra de Deus diz que deixar vir a mim os pequeninos, né? Não as impeçais de conhecer a Ele. Então é isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos mais impedindo que as crianças venham conhecer a palavra de Deus. Mas elas têm uma forma diferente de entender esta palavra, né? E Charles Spurgeon foi onde iniciou, há muitos anos atrás, né, em 1866, foi quando iniciou o Ministério Infantil. Como que foi iniciado? Por simplesmente cores, em páginas somente com cores, 3 páginas. Foi iniciado o Ministério Infantil. Ele falava do amor de Deus através de 3 cores. A cor preta, ele ministrava falando somente das cores, o que representava as cores para as crianças, e também não somente para as crianças, mas também para aqueles necessitados, para aqueles que estavam precisando de uma palavra. A cor preta, ela simboliza o pecado, a separação entre nós e Deus pelo pecado. E ele apresentava
também a cor vermelha, que simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado por nós, pecadores, aonde aquilo que separava nós de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós confessamos a Ele, nos arrependemos, né? Que lá em João 3,16 diz que Deus enviou o teu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a página branca, que fala sobre a purificação daqueles que conhecem a Cristo. Não importa a religião que você seja, mas pregue sempre a palavra de Deus. E assim nós vamos pregando e dando andamento naquilo que Spurgeon também pregava e ministrava nos tabernáculos, para mais de 12 mil pessoas. E assim foi se iniciando os recursos visuais e o departamento também infantil dentro das igrejas, que é formar o caráter das crianças, para prepará-las não somente para o mundo lá fora, preparar crianças que vão crescer e conhecer a palavra de Deus de uma forma diferente. Mas também depois de um tempo, a igreja e o departamento infantil apresentou também a página dourada, aonde representa o lindo céu, aonde Jesus, ele disse: vou preparar-vos lugar, aonde nós vamos caminhar em ruas de ouro, aonde nós estamos esperando pelo nosso Salvador, o dia que ele virá buscar a tua igreja. Mas enquanto isso, assim como a pastora Dulce estava falando sobre capelania, né? Sobre capelão, sobre falar também do amor de Deus, sobre fazer missão, fazer missão e falar do amor de Deus para aqueles que necessitam. É um crescimento espiritual para a vida das nossas crianças, também daqueles que estão necessitados. Aqui eu apresento para vocês um tesouro maravilhoso, aonde Jesus, ele mesmo disse: eu vou preparar-vos lugar, somente espera, confia, continue sendo purificado, santificai, para que quando eu vier buscar uma noiva remida, né? Então eu falo para as crianças, para que elas venham continuar confiando no Senhor, pois Ele é o nosso Salvador. E naquele dia, você aceitar a Jesus, o dia que você aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, o seu nome, na mesma hora, no mesmo momento, será escrito no livro da vida. E elas vêm conhecendo a Jesus dessa forma, com pequenos objetos, pequenos recursos, mas muito criativos, aonde elas vêm aprendendo sobre o amor de Jesus. E elas também esperam por este dia maravilhoso, aonde nós reencontraremos o nosso Jesus vindo nos buscar. E lá mesmo, Ele nos colocará a coroa de filhos que venceram o mundo aqui fora e esperaram este dia maravilhoso. Este momento que nós estamos passando, com tantas coisas acontecendo, isolados, muitas crianças não estão indo para a igreja, nos templos. Por isso é muito importante fazer uma live, é muito importante levar a palavra de Deus para as nossas crianças, tanto em comunidades carentes, como nós fazemos o trabalho também com o Projeto Amor ao Próximo. A tia Meia e sua turma também vai para comunidades carentes, levando a palavra de Deus e a volta de Jesus, levando a palavra de Deus, falando que Jesus está próximo e tudo que está acontecendo é a conclusão do que há por vir. E Jesus, ele está voltando, ele há de vir, a trombeta vai soar. E é isso que nós temos que preparar as nossas crianças para um tempo de proteção,
falar para elas que Jesus, o nosso Salvador, Ele está sempre, até no momento mais difícil da nossa vida, que nós estamos enfrentando esta Covid, estamos enfrentando essa pandemia, onde tinha tantas pessoas que assistiam, que participavam, hoje não está participando por este momento difícil. As nossas crianças não estão conseguindo participar de cultos porque está sendo impedido. Mas eu creio que o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso protetor, é a nossa proteção, é a luz para o nosso caminho. Ele há de dar, aleluia, um caminho certo, um momento certo para que as crianças elas venham conhecer novamente a Jesus, que elas venham entender a palavra do Senhor, para que a gente vá também nas comunidades que ainda não conhecem a Jesus, que precisa de ouvir a palavra do Senhor, de saber o que é a missão, do que é ser missionário, e fazer deles pequenos soldados, preparados para a batalha, para o dia mau. Aleluia. E é assim que é o ministério infantil. O ministério infantil é levar o amor de Cristo, a salvação para as crianças que ainda não conhecem Jesus. Mas, tia, criança não é salva? Ela já não é salva? Não, sabe por quê? A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foi da glória de Deus. Mas, quando Deus enviou o teu filho, Ele disse: aquele que confessar a mim os pecados serão perdoados. E assim nós mesmos estaremos juntos como filho, como pai. Então, eu peço a vocês, levem as crianças, não deixe que elas fiquem em casa. Leve para a igreja, leve para ouvir a palavra do Senhor, para que elas venham conhecer a Jesus. E se não tiver o departamento infantil na igreja, mas tiver o departamento infantil online, por live, faça com que elas venham conhecer a proteção do nosso Salvador Jesus Cristo, para que ela venha conhecer o amor e a grandeza, a graça do nosso Salvador. Porque essa é a nossa missão, levar o amor de Deus para todas as nações, para todas as crianças, de qualquer religião, de qualquer país, para que nós venhamos chegar a elas falando do amor de Deus. Amém? Ok, muito obrigado à pastora Meiane pelas palavras. É realmente muito interessante esse trabalho, essa área infantil, porque as crianças têm, desde muito pequenos, uma grande percepção das coisas, que vai além até do que nós imaginamos muitas vezes, não é verdade? Então, esse trabalho, nessa fase de formação da criança para a fase adulta, esse aprendizado todo vai trazer resultados muito benéficos no futuro jovem, no futuro adulto. Então, realmente é um trabalho muito especial, muito importante, que é o trabalho com o Ministério Infantil. Nós queremos aqui dar os parabéns e desejar que você continue sendo muito abençoada nessa área, que a gente sabe que também não é fácil, não é verdade? Mas que você possa colher ainda muitos frutos desse seu trabalho. Muito bem, nós gostaríamos agora de passar a palavra ao pastor Everton Batelli, da Missão Transcultural. Amém, glória a Deus, né? Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Para nós aqui é um prazer muito grande de poder estarmos aqui, né? Juntos, ainda que muitos não estão aqui por causa dessa pandemia, mas estão acompanhando, eu tenho certeza que muitos estão acompanhando e está sabendo a importância, né, desse dia ao qual estamos aqui. Hoje eu estou aqui também um pouco para poder representar sobre o campo missionário, né? Às vezes a gente foca somente dentro das igrejas, e a gente que tem feito o trabalho missionário para fora das igrejas, dentro das comunidades, dentro das favelas, dentro das periferias, através do curso da capelania, a gente consegue ter uma formação melhor
né, consegue levantar missionários que sabem trabalhar, chegar lá e trabalhar de uma maneira mais rápida, anunciar uma palavra de Deus, sem ali machucar qualquer tipo de religião, placa de igreja, dominação da qual a pessoa ela é. E o trabalho missionário, ele tem crescido, por mais que às vezes a gente não tenha enxergado dentro das lives, dentro das redes sociais, dentro de vídeos, pessoas que postam, mas a gente que tem feito trabalho dentro de favela e periferia, a gente observa que essas pessoas, elas ficam ali nos aguardando chegar ali dentro desses locais. Então, quando a gente chega, né, é muito importante o missionário, ele fazer parte dessa capelania, ele buscar esse conhecimento. Por quê? Porque a capelania, como já foi falado aqui sobre hospitalar, tudo, ela tem também a capelania do trabalho social, que é um trabalho de contato lá fora. É um trabalho com a comunidade, é um trabalho com aqueles que estão necessitando. Então é muito importante, né, um capelão missionário, ele estar ali naquele momento e ele saber como trabalhar com uma pessoa, porque cada pessoa é um caso. Cada pessoa que a gente atende é uma maneira de trabalhar, é uma maneira diferenciada. A gente tem, cada momento que a gente vai, cada lugar que a gente está indo ali, a gente vê que a situação, ela é diferente. Então, é muito importante que a pessoa venha buscar esse curso, venha fazer parte dessa capelania, para que ela possa ter um trabalho lá fora, um trabalho melhor, um trabalho mais rápido, um contato mais rápido, porque o quanto mais rápido a gente estiver fazendo o trabalho lá fora, mais almas, mais pessoas a gente consegue estar resgatando, a gente consegue estar falando do amor de Cristo, né? Para não ficar aqui nas minhas palavras, a palavra de Deus, ela diz no segundo Evangelho de Marcos, né? Capítulo 16, o versículo 15, muitos conhecem, né, esse versículo. A palavra de Deus diz assim: ide, né, e pregai ou anunciai, né, o evangelho a toda criatura. Então é muito importante, porque que a gente acabou unindo, né, o campo missionário com a capelania. Porque o missionário, além dele ter essa capelania, ele abre um foco da maneira de trabalhar. Porque às vezes a gente trabalha, muitas pessoas pensavam em trabalhar ali só pela sua religião, pela sua placa de igreja. E hoje não. Hoje a gente, quando vai fazer um projeto, a gente vai fazer uma ação social em algum bairro, alguma periferia, alguma comunidade, o que a gente faz? A gente reúne várias pessoas, né, pessoas de São Paulo, Sumaré, Santa Bárbara, Americana, Limeira, Piracicaba, sempre tem nos apoiado, e para estar fazendo o evento, estar fazendo ali o projeto, e é todos por uma causa só. Então é muito importante, irmão, que a gente, quando a gente está lá fora, não há ali mais uma religião, não há ali mais uma placa de igreja, né? Então hoje eu faço parte do projeto Amor ao Próximo, que já tem saído o projeto Amor ao Próximo, ele já tem alcançado outros países, graças a Deus, né? É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho com pouco recurso, né? Muitas pessoas ainda têm aquele preconceito de eu não vou ajudar porque eu ajudo, e muitas pessoas se travam, deixa de ajudar, deixa de participar, deixa de estar junto, porque eles já foram enganados por alguém, por alguma coisa que eles fizeram, e aí fica aquela ferida, fica aquele machucado, a pessoa fica meio assim de ajudar, achando que o projeto Amor ao Próximo, ele é uma placa. Não, o projeto Amor ao Próximo, ele não é uma placa. O projeto Amor ao Próximo, ele trabalha em prol do necessitado, daquele que precisa, independente se a pessoa ela é católica, se ela é espírita, se ela é evangélica, não importa, irmão, não importa. O importante é nós ajudar o próximo. O importante é a gente fazer
segundo a palavra de Deus. Então, quando a gente está ali com esse trabalho, a gente está ali anunciando o evangelho. Por mais que muitas das vezes já teve momento de a gente estar em alguma periferia, alguma favela, principalmente favela, que às vezes a gente projeta chegar lá fazer um culto. E não é o momento de fazer um culto, não é o momento de parar ali, pegar microfone, caixa de som, mas é o momento ali de você pegar um martelo, prego e começar a levantar barraco para ajudar pessoas, né? Então não deixa também de ser, né, o pregar o evangelho, porque a gente está ali anunciando a palavra de Deus. A gente está ali trazendo para aquelas pessoas que estão vivendo um momento de angústia, está vivendo um momento difícil, porque já estão passando por essa pandemia e também há uma necessidade muito grande. Então, quando a gente está ali anunciando, a gente acaba virando para aquelas pessoas ali uma porta de esperança. Elas começam a receber uma palavra diferente, elas começam a ver que existe um Jesus Cristo que salva, que cura, que liberta, que muda a vida, né? Que restitui vida. Então, isso que é fazer essa obra missionária. Muitas das vezes a gente chega num local com algum alimento, com alguma coisa, mas o nosso foco é anunciar o evangelho de Cristo. O nosso foco é não abrir mão dos princípios de Deus, não princípios humanos, princípio de Deus, tá? O nosso foco é esse. Então nós não carregamos, né, uma placa de igreja, não carregamos aqui marcado com uma religião, nós anunciamos o evangelho do Senhor Jesus Cristo para que todos possam ser alcançados. Daí, cada um dali, ele vai para onde se sente bem, para a igreja que se sente bem. Então, eu quero deixar esse recado, principalmente para os alunos, né, que fazem aí, que concluem a sua capelania, que é muito importante. É muito importante você estar fazendo essa capelania. A capelania, ela acrescenta na vida da pessoa que tem a chamada, assim como a pastora Dulce tem um trabalho penitenciário, cada um se enquadra numa área. Não tem como você fazer a capelania e não se enquadrar em alguma dessas áreas. Você, às vezes, o seu trabalho mais forte é no hospital. Às vezes você vai pela igreja, vai lá, conclui, faz uma capelania, acrescenta algo a mais importante na sua vida, é uma preparação, é algo que vai te deixar mais um contato mais rápido, vai alcançar mais rápido essas pessoas. Então, é importante. Então, eu agradeço muito a Deus, né, por todos que têm nos ajudado, por todos que têm participado desses trabalhos, né? É um trabalho árduo, chega lá, é sol quente mesmo, é cansaço, é fadiga, né? Mas no final, que acaba tudo, a gente olha para a cara de um do outro e diz assim: vale a pena fazer esse trabalho, vale a pena estar aqui, vale a pena ter deixado a nossa casa, o nosso aconchego, porque você olha a alegria das crianças, aquelas crianças brincando, felizes, os pais ali levando as crianças, num momento de tão dificuldade, pandemia, mas mesmo assim a gente tem tomado cuidado, a gente tem nos guardado, mas a gente não deixa de fazer, a gente sempre vai estar fazendo. Inclusive já estamos agendando um para janeiro agora, a gente vai estar indo para a comunidade Portelinha, Piracicaba. A gente é da cidade de Limeira, a gente faz em Limeira, mas a gente tem ido mais para as periferias, comunidade que mais precisa, tá? Então, o projeto Amor ao Próximo, ele é isso, irmãos. É um trabalho que a gente trabalha num campo missionário e é onde a gente vem com vários missionários, cada um de uma igreja, pessoas de outras religiões acabam nos ajudando, nos apoiando para que o projeto venha acontecer. Isso que é amor ao próximo. Amor ao próximo é a gente querer ajudar a pessoa, mas não esperar nada em troca, mas sim ter aquele desejo de ver a alegria do próximo, tá bom? Deus abençoe a vida de todos e que a gente venha cada dia mais e mais alcançar aqueles que estão precisando e necessitando da palavra de Deus. Muito bem, eu gostaria de aproveitar um pouco mais a presença aqui do pastor Everton, que a gente sabe da importância, obviamente, desse trabalho, que também é um trabalho extremamente difícil, onde você tem que alinhar várias frentes, todo o seu conhecimento
como líder religioso, como capelão, enfim. Porque essa assistência, ela se torna ainda mais latente quando nós vamos para as comunidades carentes. Qual é o maior local, se é que nós podemos assim dizer, em que vocês já fizeram esse tipo de trabalho? Maior local? A gente tem trabalhado bastante na cidade de Piracicaba, né? Inclusive, muitas pessoas que a gente conversa, a gente fala um pouco da situação de algumas comunidades lá. Tem comunidade lá que não tem energia elétrica, que a gente tem entrado, não tem água. É uma luta muito grande. E aí as pessoas ficam admiradas. Então, a gente tem concentrado hoje um trabalho grande dentro da cidade de Piracicaba. Está indo lá assim mais vezes, porque ultimamente, como a gente vai no local, faz e já vai agendar para outra cidade, para outro local. Então, a gente deu uma concentrada nesse local por causa da necessidade. Muita criança, muita adolescente, e a gente é muito bem recebido, né? Porque tem local que você vai e você não é tão recebido como o outro. E você consegue adquirir um resultado maior. Você consegue ter a atenção das pessoas maior. Você vê que a necessidade, não de dar um alimento, de dar uma bala, um doce, um pirulito para uma criança, mas você percebe que a necessidade de ouvirem a palavra de Deus, eles param para ouvir, eles têm sede pela palavra. E aí é onde a gente volta, às vezes, pensando, meu Deus, a necessidade desse local é muito grande. Então, Piracicaba hoje tem sido um ponto ao qual a gente tem projetado e vamos continuar o ano que vem, 2021, está pegando mais forte lá, porque eu creio que o resultado ali vai ser bênção. Você disse há pouco que não é só levar uma palavra, né? Isso é extremamente importante, mas as pessoas têm necessidades básicas. Muita. Eu sei, por informação, que você consegue arrecadar toneladas de alimentos e levar para esses locais. Como é que é esse trabalho? Graças a Deus, a gente tem uma equipe muito boa, né? São pessoas que abraçaram essa causa, né? Pessoas até de outras igrejas abraçaram essa causa. Aí a gente tem um trabalho, que é um trabalho que a gente faz nas ruas lá da cidade de Limeira. A gente faz arrecadação de porta em porta. Então, aí é onde entra, né, principalmente Deus e também a tia May com seus bonecos, né? Ali ela tem ali o urso, tem o cascão que ela fez, que chama muita atenção da criançada. Tem umas irmãs que se vestem de Chiquinha, outros se vestem de Chaves. Por quê? No mesmo momento a gente faz um trabalho evangelístico, anunciando Cristo, a gente faz um trabalho de alegria para as crianças e arrecada esse alimento, para que esses alimentos que a gente vai arrecadar de porta em porta, eles vão virar cesta básica, né? A gente não fala cesta básica, a gente fala um kit emergencial, né? Para estar levando nas comunidades, nas favelas. Então, o maior alimento que a gente consegue levantar é quando a gente sai de porta em porta. A gente tem muitos parceiros que ajudam nós hoje, mas a quantidade de alimento que a gente consegue levantar dentro da cidade de Limeira é impressionante. É impressionante que muitos ajudam. Esse trabalho é feito de porta em porta. Tem empresas que ajudam também ou não, pastor? Tem empresas, graças a Deus, né? A gente tem ali a Farma VIP da cidade de Limeira, que é o Zé, que é o dono, né? A gente tem uma amizade, graças a Deus. Ele, embora... é isso que é o interessante. Ele é da Igreja Católica e eu sou pastor, sou evangélico. Então, é uma amizade, um vínculo. O que uniu eu com ele? Uniu a obra. O trabalho social em ajudar o próximo nos uniu, né? Então, isso é muito bonito. Eu gosto muito desse trabalho por causa disso. Esse trabalho ele une as pessoas por uma causa maior. Tem ali a Farma VIP, tem ali o nosso irmão Itamar da Lan House, tem o Gui da Pizzaria Milano, tem outras pessoas, né? Outras empresas, Leandro e Raquel Pintura sempre está ali nos apoiando, nos ajudando. Tem outras pessoas que sempre tem... a gente tem uma irmã lá do Rio de Janeiro que faz uma doação para o projeto Amor ao Próximo. Ela nunca viu, assim, teve o contato, mas pelo vídeo, pela história,
e aí ela manda ajuda de lá para cá. É uma coisa assim, né? Ajuda o Ministério Infantil, é uma coisa muito, muito linda, muito linda. Eu fiz questão de fazer essa pergunta. Eu disse no início aqui dos nossos trabalhos, né, que eu acredito que a solução da maioria dos problemas sociais passa pela iniciativa privada. Então, não adianta nós ficarmos esperando que somente os governantes venham a resolver esse tipo de problema, porque a gente sabe que é muito difícil. E esse é um trabalho realmente muito louvável, e o maior exemplo que nós temos disso foi Jesus. Certa vez ele estava com os seus discípulos e uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, o acompanhava. E ele alimentou aquela multidão. Né? Então, você atuar onde as pessoas têm necessidades básicas, se você não suprir, não atender essa necessidade dele, fica muito difícil resolver ou realizar qualquer tipo de trabalho, né, pastor? Uma dificuldade que hoje nós enfrentamos é assim, a gente anuncia, é muito importante a gente falar do amor de Cristo, mas é igual está sendo lembrado aqui. Não adianta eu ir lá somente com a palavra, porque a obra de Cristo ela é completa. Sim. Né? Ele foi lá, ele ensinou, ele passou seus sermões, ele falou do amor do Pai, mas na hora de despedir a multidão ele alimentou. Né? Então, pessoas para poder falar do amor de Cristo, nós temos, graças a Deus, está indo bem. Agora a gente tem que também ir com a outra parte da obra missionária, que é essa parte do alimento, de suprir a necessidade. É lógico que a gente não vai conseguir suprir a necessidade de uma favela inteira, de uma periferia inteira. Mas é muito importante lembrar, né, igual já foi lembrado, que a gente fala do trabalho formiguinha. Uma pessoa ela vem e faz uma doação de um macarrão, outro faz a doação de um feijão. Irmãos, quando você vai olhar a quantidade de alimento, você olha, você começa a pensar assim, da onde veio tudo isso? Você começa, não, surpreende, quando você olha, você sente vontade até de chorar, porque você pensa assim, nossa, mas é muita coisa. Né? A gente fizemos um trabalho para levantar roupa, o levantar roupa nós nem pediu, quando nós começamos a sair nas ruas com os bonecos da Tia May, foi tanta roupa, mas tanta roupa, que eu acho que só para Piracicaba nós mandou na média de umas 2.000 peças de roupa. Mandamos peça de roupa para Sumaré, tem roupa lá na base. E não são roupa ruim, são roupas boas. Porque você percebe, né, que há muitas pessoas que querem fazer esse trabalho, querem fazer o trabalho de ajudar. Às vezes ela não pode estar lá na hora, numa comunidade, em outra cidade, em outro país que seja, mas ela é um missionário, porque é o missionário que ajuda aquela obra a acontecer. E a nossa maior dificuldade dentro da cidade de Limeira hoje é conseguir a fralda geriátrica. A fralda geriátrica, ela hoje é uma barreira. Está sendo uma barreira porque são muitas pessoas que têm um idoso encamado, muitas pessoas que recebem lá o seu salário de R$ 1.045 por mês e deixam na fralda quase R$ 600 por mês. Então, o nosso alvo, o nosso foco, eu creio, permitindo Deus, 2021, é conseguir uma máquina de produzir fraldas para que a gente possa suprir a necessidade dessas pessoas. Muito bom. Aproveitando o gancho, se alguém estiver nos assistindo, estiver nos vendo agora e quiser ajudar de alguma forma, contribuir, como é que essas pessoas podem fazer? Elas podem estar entrando, né, principalmente na página do Facebook, que é muito interessante. Eu peço para que todos que, antes de ajudar, entrem na página para conhecer o trabalho, para ver que é um trabalho sério, né? É um trabalho sério. É a página do Facebook, Projeto Amor ao Próximo. Entrou lá, Projeto Amor ao Próximo, já vai aparecer, a pessoa entra e pode também, tanto estar deixando algum comentário, algum endereço, alguma coisa ali na caixa de entrada, ou pode estar entrando pelo WhatsApp, que é o DDD 19 98748 1127. Esse daí é o WhatsApp do Projeto Amor ao Próximo. Que bacana, o nome muito fácil, Projeto Amor ao Próximo. Digitou no Facebook lá, você já vai encontrar, conhecer, poder visitar, conhecer mais.
e, quem sabe, também se engajar nesse projeto Já que tão bacana. a gente tem ido em várias cidades, tem cidade que pessoas acompanham, e foi inclusive assim em Piracicaba. Essas pessoas seguiam a gente pela página, e aí quando a gente falou assim, a gente vai para Piracicaba, e aí no fim, outros projetos que nos acompanham, aí acabaram virando parceiro. Viraram parceiro nosso. Que bacana. Tudo isso é capelania. Tudo isso é trabalho de capelania. Então, eventualmente a pessoa não consegue ajudar financeiramente, mas pode ser um voluntário. Pode. E auxiliar também nesse projeto tão bacana que é o projeto Amor ao Próximo. E não esquecendo que a capelania, a gente também está dando curso lá na cidade de Limeira, né? Está dando curso lá dessa capelania, tá? O curso de missões e capelania está sendo feito em Limeira, graças a Deus. Eu fico muito feliz. Por quê? Porque outras pessoas já estão abrindo mais a visão, né? E já temos uma sala de aula providenciada dentro de uma comunidade Renascer. Eles prepararam lá um local para que a gente possa estar dando curso lá dentro de Piracicaba, nessa comunidade. Dentro da comunidade? Dentro da comunidade, eles prepararam, fizeram lá tudo de madeira, né? Muito interessante. Fizeram, eu não vou falar barraco, porque eles fizeram uma escola de madeira, né? Para vocês verem a necessidade que é o lugar. E a gente vamos estar indo lá agora, a partir do ano que vem, pegando uma equipe, indo para Piracicaba, dando esse curso de capelania e curso de missões. E eu fico muito feliz porque quando você faz o curso, a pessoa ela abre a visão dela para muita coisa. Que bacana. Muito obrigado, pastor, pela sua participação. Foi realmente muito, muito esclarecedor, não só para os formandos do curso de capelania, mas para aqueles que também se interessam. Lembrando, mais uma vez, a pastora mostrou agora há pouco, se ela puder mostrar novamente, por favor, o certificado que todos eles receberam, mais uma credencial. Então, eu gostaria, mais uma vez, aqui, olha só que bacana, aqui a credencial e o certificado. Eu tenho o meu guardadinho lá em casa, desde 2017, e é realmente um privilégio. Eu gostaria, mais uma vez, de citar os nomes dos formandos do curso de capelania: pastor Adilson Monteiro de Souza, missionária Edineia Pereira Freitas de Souza, pastora Fernanda Aparecida Maluf e Romualda Siqueira dos Santos. No curso de Juiz de Paz Eclesiástico, também o pastor Adilson, a missionária Edineia, a pastora Fernanda Aparecida Maluf e a juíza de paz mais nova, segundo a pastora Dulce, que é a Jaqueline Franco, também é pastora, e o Osmar Moreira Silva. Todos eles estão se formando nessa primeira turma online, nessa nova experiência, né, pastora? Sim. Que foi ministrar esse curso online, e estarão, a partir de então, aptos a trabalhar também nessas áreas tão importantes para a sociedade brasileira, seja atuando dentro de alguma entidade ou, de repente, até se engajando em algum projeto, como o projeto Amor ao Próximo, do pastor Everton, lá na cidade de Limeira, que trabalha aqui em toda a região. Então, se você identifica uma dificuldade na sua região, procura lá por ele. Ele já deixou os canais, eu vou pedir para ele repetir mais uma vez o número do WhatsApp, e, de repente, vocês conseguem formatar alguma coisa aí para a sua cidade também. Se eu puder, por favor, pastor, repetir o número do WhatsApp. Amém. O DDD é 19 987 48 11 27. Tá? E a página do Facebook, Projeto Amor ao Próximo. Muito bem. Nós estamos já nos encaminhando para o final deste evento. Eu gostaria, nesse momento, pastor, de me dirigir a todos aqueles que estão se formando no curso de Juiz de Paz Eclesiástico, esclarecendo que este é um título honorífico, é um título de honra dada a essas pessoas que são assistentes religiosos, ministros religiosos e que, portanto, podem realizar a cerimônia de casamento religiosa com efeito civil. Quem pode realizar casamento civil no Brasil? O juiz de paz
que é um servidor público nomeado pela Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo e que vai ser designado para o cartório do município de residência dele. Cada juiz atua dentro do seu município. Ele tem autoridade para realizar o casamento civil. Fora isso, a Constituição Federal e o Código Civil brasileiro, eles preveem que os noivos podem solicitar ao oficial do cartório do município onde eles residem autorização, habilitação para se casarem perante uma autoridade religiosa. Então, todos os ministros religiosos atuantes em seus ministérios podem realizar a cerimônia religiosa com efeito civil. Tem o mesmo efeito desde que registrada posteriormente no cartório onde os noivos deram entrada no processo de casamento. Lembrando que a Constituição Federal ela prevê que o casamento é um ato civil, ok? Isso está na Constituição Federal. Até porque, eventualmente, a noiva pode absolver o sobrenome, né, do seu futuro marido, adicionar ao seu nome, e isso muda a condição civil do cidadão. Ele era solteiro, passa a ser casado, e de acordo com o regime de comunhão escolhido pelo casal, eles podem eventualmente partilhar de uma série de outras coisas. Então, isso altera a sua condição civil dentro do país, ok? Então, o casamento, perante a legislação brasileira, é um processo civil. Então, quando você se dirige ao cartório para dar entrada nos papéis do casamento, na verdade, você está dando entrada num processo civil de matrimônio, de casamento, manifestando perante o oficial do cartório o desejo de se casarem, de se unirem em matrimônio. Se você tiver o desejo de realizar a cerimônia com efeito civil, no momento em que você se dirigir ao cartório para dar entrada nos papéis do casamento, você vai informar ao atendente que você vai realizar o civil junto com a cerimônia religiosa, identificando, obviamente, quem é a autoridade religiosa, ou o ministro religioso, ou o assistente religioso, que devidamente autorizado pela sua igreja, vai realizar a tua cerimônia. Existe, obviamente, um procedimento dentro do cartório que é um pouquinho diferente, porque aí, nesse caso, o cartório não depende da agenda dele, porque o civil será feito no próprio local onde será realizada a cerimônia, seja ela dentro de uma igreja ou de qualquer local que você tenha escolhido para realizar o seu casamento. Então, o cartório vai montar todo o processo, vão correr os proclamas 15 dias, e ao final desse período, o cartório vai emitir um documento que chama-se certidão de habilitação. É esse documento que, ao final, diz assim: decorrido o prazo legal e não havendo impedimento algum que de ofício devamos declarar, acham-se os pretendentes aptos a se casarem. Ou seja, o cartório está habilitando os noivos para que esse assistente religioso, para que essa autoridade religiosa possa realizar, além da cerimônia, também o efeito civil. Esse documento que os noivos assinam, 2 testemunhas, mais o ministro celebrante, ele volta para o cartório para que seja feito o devido registro no cartório, e aí sim o cartório emite a certidão de casamento. Existem prazos legais para tudo isso, eu não vou entrar aqui em detalhes muito burocráticos, né? Os alunos devem ter tido todas essas informações na apostila, mas é necessário que essa cerimônia religiosa com efeito civil seja registrada no cartório para que possa produzir seus efeitos jurídicos, e o cartório, então, vai emitir a certidão de casamento, e nela vai constar a data em que foi realizada a cerimônia religiosa com efeito civil, o que significa que ela produz seus efeitos jurídicos a partir do momento da celebração. Esta é uma grande dúvida que, eventualmente, os noivos têm. Mas eu vou estar casada a partir do dia, né, e do horário da cerimônia, ou só quando o cartório emitir a certidão de casamento? Não, você vai estar casada a partir do momento da celebração, no momento
em que for assinado o termo de casamento religioso com efeito civil, os noivos, os pretendentes, estão casados, inclusive perante as leis brasileiras. É um trabalho extremamente importante e que agrega muito à cerimônia feita pelo assistente religioso ou pelo ministro religioso. É claro que a cerimônia fica mais completa, podemos assim dizer, porque além de toda a celebração, você também vai realizar uma cerimônia civil, sim, né? Com a assinatura do termo civil pelos noivos, por 2 testemunhas e pelo ministro celebrante. E este, nós temos identificado, é hoje o desejo, talvez, de 9 entre 10 casais que nos procuram, já querem a cerimônia com o efeito civil, pela praticidade de poder realizar tudo no mesmo local, né? Você tem apenas um único evento. Porque quando os noivos decidem se casar no cartório, depois fazer uma celebração, seja na igreja ou em qualquer outro local, nós podemos dizer que são 2 eventos, né? Então tem uma preocupação a mais, enfim. Então esse é o desejo hoje da grande maioria dos casais. Por que eu estou dizendo isso? Para que você entenda que existe um campo muito grande, muito vasto, para você atuar. Nós fizemos, quando eu digo nós, eu e mais alguns fornecedores de casamento, nós estávamos conversando e fizemos um pequeno levantamento. Eu consegui aferir isso junto ao cartório de registro civil aqui da cidade de Americana, de Santa Bárbara, também aqui de Sumaré, de Nova Odessa, em que, em média, obviamente, cidades maiores têm um volume maior e também, às vezes, tem até mais de um cartório civil. Sumaré, por exemplo, são 2, se eu não estiver enganado. Nova Odessa tem 1, Americana 1, Santa Bárbara 1, Limeira também 1, Piracicaba, eu acho que são 2, Campinas deve ter 5 no total, enfim. Pegando apenas essas cidades, aqui tem Hortolândia também, que é aqui bem pertinho, nós conseguimos levantar que são realizados mais de 1.000 casamentos por mês, unindo apenas essas cidades aqui. Então, existe um campo muito vasto. Agora, é necessário que você tenha conhecimento para atuar nesta área. O casamento é algo realmente muito sério. Como eu disse, está previsto na Constituição Federal, no Código Civil Brasileiro. Então, a pessoa que deseja atuar nesta área, não basta ter o conhecimento religioso. É preciso que você conheça e entenda um pouco das leis brasileiras que regem o casamento. Eu diria que é necessário que você leia, e queria encorajar você a fazer isso, o capítulo 7º todo da Constituição Brasileira. Acho que é o 7º, se eu não estiver enganado. Porque lá trata do casamento, da constituição da família, enfim, do divórcio. É preciso que você entenda, porque quando os noivos vão até o cartório para marcar o casamento, o que deve ocorrer 90 dias antes da data prevista, eles provavelmente vão recorrer a você, se você for a pessoa que vai realizar a cerimônia com efeito civil, para tirar uma série de dúvidas, né? Especialmente em relação à documentação. Nós conversávamos antes aqui a respeito disso, que eles têm que levar ao cartório para poder marcar o casamento. Então, se ele for solteiro, é uma lista de documentos. Se ele for divorciado, muda-se um pouco. Se for viúvo, também. Então, para cada situação, existe uma previsão dentro da lei. E para que você possa orientar de maneira correta os teus casais, os teus noivos, para evitar que ele vá para o cartório, vai e volta, porque faltou documento, porque não atendeu a uma determinada exigência. Por exemplo, nenhum dos documentos do casal pode ter qualquer tipo de rasura, não pode estar colado com durex e não pode estar plastificado. E acredite, muita gente acaba plastificando a certidão de nascimento, no intuito de preservar o documento. Depois ele tem um problema sério, porque o cartório não aceita uma certidão de nascimento plastificada. Você vai ter que tirar uma segunda via para poder juntar os documentos necessários para você marcar o casamento. E quando você tira uma segunda via, seja ela de qualquer documento, a primeira perdeu o seu valor, pode inutilizá-la, ela não serve para mais nada. A partir do momento que você tirou uma segunda via,
de um documento. Então, para que você possa ter condições, né, de assistir o seu casal, de orientá-los para que todo o processo transcorra da forma mais tranquila possível, é necessário que você tenha esse conhecimento. Então, é muito importante o curso de capelania cristã, porque você vai aprender, o curso de juiz de paz. Se falamos tanto em capelania aqui, o curso de juiz de paz eclesiástico, volto a dizer, é um título honorífico dado pela igreja de reconhecimento a essas pessoas que podem realizar o casamento religioso com efeito civil, para que você possa aprender acerca do assunto. E depois aí, isso é muito de cada um, logicamente, né? Eu li muito, especialmente a Constituição Federal, o Código Civil Brasileiro, as suas alterações. Eu, por interesse próprio, eu fui estudar acerca do casamento desde o Brasil, antes da República, até os dias de hoje, passando por todas as alterações, pela lei do divórcio e tudo mais. Porque eu acho que eu necessito, eu entendo, melhor dizendo, que eu necessito estar bem informado para passar segurança, tranquilidade para esses casais. Então, se você tem esse desejo no seu coração, né, de realizar casamentos, eu posso dizer para você que é muito gratificante. É um momento de sonho, em que os noivos... Quantos já foi? A pastora está me perguntando aqui quantos casamentos eu já realizei. Eu nunca parei para contar, não, mas acredito eu, né, depois de 8 anos, mais de 600 celebrações já. Mais de 600 celebrações. Eu faço algo em torno de 10, 12 casamentos por mês. Em todo o estado de São Paulo, viajo muito. Eu tenho noivos de outros estados. Recentemente, semana passada, final de semana passada, eu realizei um casamento. A noiva é de Blumenau, os noivos de Santa Catarina, se casaram aqui em Americana, obviamente. Detalhe, até pegando o gancho disso que nós estamos falando, o assistente religioso, o ministro religioso, pode realizar o casamento religioso com efeito civil em qualquer lugar do Brasil. Ele não fica restrito à sua cidade, né? Porque eu disse que o juiz de paz, nomeado pela Secretaria de Justiça, ele é um servidor público que vai atuar no cartório de residência dele, onde ele reside, né? E já o ministro religioso, não. Ele pode atuar em todo o Brasil, pode realizar o casamento religioso com efeito civil em qualquer lugar do Brasil. Eu tenho 2 noivos no Canadá, eu tenho noivos na Suíça, na Inglaterra, e vários outros países que eu não me recordo agora. Mas porque eu me identifiquei com esse chamado, que vai muito além de você realizar pura e simplesmente a cerimônia de casamento deles. Há pouco tempo eu recebi uma ligação de um noivo, em que eu realizei o casamento há cerca de 1 ano e meio, aproximadamente, entre 1 ano e meio e 2 anos, dizendo: preciso falar com você, eu estou com sérios problemas no meu casamento, nós estamos atravessando por isso, e eu queria saber o que você me orienta a fazer. Quase que eu disse para ele: liga para a pastora Dulce. É óbvio que eu estou apto a não só a ouvi-lo, mas a orientá-lo também. Por que eu estou citando esse exemplo? Para você entender que é um chamado. Assim como a capelania é um chamado, você realizar cerimônia de casamento também é um chamado. Eu deixei uma profissão onde eu estava extremamente bem sucedido como jornalista, depois de quase 20 anos atuando em televisão, para celebrar casamentos no final do ano de 2013. E me identifiquei com esse chamado. Num curto espaço de tempo, eu me lembro, eu disse para minha mulher, falei: é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E tem sido um privilégio poder fazer parte da história de tantos casais, grande parte deles que eu já nem me recordo mais, porque são tantos noivos, mas que eu deixei a minha marca ali na vida deles. De alguma forma, hoje, não só obstante pelo fato de estar no álbum de foto de casamentos, no filme, mas de fazer parte... 780. De fazer parte de um capítulo tão importante que é o casamento. Eu costumo dizer na cerimônia que é a decisão mais importante na vida de um indivíduo.
Não é a profissão que ele vai escolher, onde ele vai morar, mas sim com quem ele vai dividir tudo isso ao longo da sua vida. Você encontrar o seu parceiro, a sua parceira, aquela pessoa que será o seu complemento. Importante a gente lembrar isso, né? Ela vai potencializar em você tudo aquilo que você já é. Ela vai te ajudar a tornar ainda mais forte, a potencializar todas aquelas áreas onde a gente tem um exemplo muito forte aqui, né, entre o pastor Everton e a pastora Meiane, acertei o nome, Meiane, que tem essa parceria e fazem esse trabalho belíssimo juntos. Imagina se eles discordassem a respeito disso. Ia ser muito complicado. 16 anos. Né? Então, olha como é importante a escolha da pessoa com a qual você vai compartilhar a sua vida, seus sonhos, seus desejos, seus projetos, seus ideais. É aquela pessoa que vai te encorajar, que vai estar ali do seu lado. Então, é algo extremamente importante. Lembrei de Romeu e Julieta. Que pode vir a ser, sim, se tornar, como se tornou para mim, o seu trabalho. Eu vivo disso já há muitos anos, graças a Deus. Olha. Então, agora, tudo isso se inicia, o primeiro passinho que você tem que dar é o curso de Juiz de Paz Eclesiástico, para que você entenda melhor, eu tentei resumir aqui, para que você entenda melhor de que forma você pode atuar nessa profissão, sim, é uma profissão muito bacana, que é a de celebrante de casamento, e possa vir a fazer parte também da vida e do sonho de tantos outros casais. Eu costumo dizer que nós ajudamos as pessoas a realizarem sonhos. Isso é muito gratificante. Então, eu quero encorajar você a fazer o próximo. Já tem data marcada para o próximo curso agora, para o ano que vem, ou ainda não? É só fevereiro. Fevereiro, a partir de fevereiro. Então, eu vou deixar aqui de novo o WhatsApp, ele já ficou aí um bom tempo, acho que está na tela ainda, mas eu quero falar aqui para você, que é o 19983517103, e você poderá fazer parte da próxima turma do curso de Juiz de Paz Eclesiástico ou de Capelania Cristã e se engajar também nessas duas áreas tão bacanas, tão importantes que nós estamos aqui justamente comemorando isso. Se tornou lei municipal aqui na cidade de Sumaré e também é lei em outras cidades aqui da região. E se não é na sua cidade, você, através de um vereador, né, de alguém aí da sua cidade, pode ajudá-lo a instituir também o Dia da Capelania Cristã e passar a comemorar oficial já da cidade. Todos os anos, como nós temos feito já há bastante tempo, há muitos anos aqui na cidade de Sumaré. Pastora Dulce Teixeira, para o nosso encerramento, eu gostaria de passar a palavra para as suas considerações finais, para os seus agradecimentos, enfim. Quero agradecer ao nosso amigo cerimonial, né? Mestre de cerimônia, Moisés Rocha, que foi uma das pessoas que mais, assim, está tendo muito sucesso, eu vou dizer assim. Eu vejo, assim, pelas postagens, cada dia no lugar, e os lugares mais lindos, né? Eu achei, assim, o máximo, porque eu acredito no chamado, né? Eu sempre falo do chamado. Então, isso é muito gratificante, saber que foi um dos nossos, né, também filiados ao Conselho Nacional de Capelania e Juiz de Paz, que é a Lei 1110, parágrafo 50, que todo mundo tem o direito de casar, desde que aquelas portas estejam abertas. Isso é muito interessante. E eu acho, assim, interessante também quando a pessoa ela vivendo muito tempo ali amaziado, mas quando se fala de casamento, a gente dá aquele incentivo e a pessoa já quer regularizar a sua situação. Principalmente quando a pessoa está acostumada a viver naquela situação, né, de amaziados, e a gente acaba convencendo a pessoa que é interessante, né? Só para ilustrar isso que a senhora está dizendo, eu realizei um casal aqui de Sumaré, tá? Que eles viviam juntos já há 25 anos e não eram casados nem no civil e nem no religioso. Eles já tinham uma filha de 25 anos que já era casada e eles mesmos não tinham se casado.
mas era um sonho que ela acalentava e que eu tive o grande prazer, a honra de ajudá-los a realizar. Nós realizamos essa cerimônia, tanto o religioso como o civil, e foi um momento assim muito gostoso poder fazer parte disso. É o que você está dizendo. Sim. Às vezes vivem juntos, mas por N razões não se casaram. Né? E sempre há tempo para você fazer isso. Não importa se você está junto há 1 ano, 2 anos ou 25 anos, como é o caso desse casal. Isso é interessante. Quando eu comecei a fazer o curso de Juiz de Paz, 2008, e eu fui fazer o estágio no Rio de Janeiro, ali em Nova Iguaçu, né? E foi num sítio chamado Tinguá, muito conhecido o sítio, e ali nós fizemos 40 casamentos. A primeira experiência minha, 40 casamentos. E quando todos os juízes que estavam sendo formados naquela noite, você acompanhava cada casal ali, e você acompanhava cada casal. E eu estava ali na frente de um dos casais ali, e estava tendo aquela cerimônia. Mas uma coisa, pastor Moisés, que eu notei, foi assim muito marcante mesmo, é que vários noivos não tinham as alianças. A vontade de casar era tão grande que eles não tinham dinheiro para comprar aliança. E na hora que os juízes de paz faziam o casamento, os assistentes, eles não disfarçadamente fingiam que colocavam as suas alianças. E aquilo mexeu muito comigo naquele dia. E foi muito, assim, um aprendizado, e também foi uma sensibilidade de ver o desejo de muitas pessoas que precisam ser instruídos, né, a viver uma vida de conserto, porque lá na frente eles vão precisar de tudo isso, né? Então, eu fui ter essa grande experiência. Aí, o segundo casamento já foi com 15 pessoas. E eu comecei a pensar em tudo, as ornamentações, e eu acabei comprando vários vestidos de noiva. E quando a gente atendia as pessoas, meu sonho é se casar, mas eu não tenho vestido de noiva. Isso não é o problema. Fizemos aquele segundo casamento ali, foi em Caxias, né, no Rio de Janeiro. E chegamos de manhã e começamos a preparar as noivas ali. E a gente costurava os vestidos no corpo. Isso era muito lindo. E tinha uma menina ali de 15 anos que estava se casando também. E eu não tinha aprendido ainda, porque ela era de menor e não poderia se casar. E a gente fizemos aquele casamento, ela casou, né? E esperamos dar o prazo de 16 anos, e ali a gente registrou o casamento. Então, foi várias experiências que eu fui aprendendo, praticando, pastor Everton. E depois eu comecei a trabalhar com os vestidos de noiva, a realizar sonhos com os vestidos de noiva. E quando eu não tinha o terno do noivo, eu fazia parceria com as lojas de noiva para adquirir o terno e, às vezes, até mesmo o vestido. E isso foi criando assim um vínculo, como diz o pastor Everton, amor ao próximo. Isso foi muito gratificante. Hoje eu tenho ainda uma loja de noiva ainda, e eu atendo, além de atender aos casais, eu atendo também o desejo, o sonho de cada noiva de entrar ali vestida de noiva, né? Isso é uma coisa assim muito fantástica. Então eu glorifico a Deus, né, por esse presente que Ele tem me dado, de poder cuidar, né, dessa parte assim. E eu creio que vou deixar esse legado um dia, né, pastor Moisés? Sem dúvida nenhuma. Você vê como uma coisa puxa a outra, né? Sim. E quando é um projeto que está no coração de Deus, então, aí não tem jeito, né? Isso. Então, é o que você falou. A pessoa não tem aliança, não tem o vestido, mas tem o desejo, Deus se encarrega de providenciar o resto. O pastor Everton disse há pouco, né, que ele olha e fala, de onde veio tanto alimento? E é interessante também cuidar também dessa parte, assim, que as igrejas, as entidades filantrópicas, né, interdenominacional, eu como professora, né, de cursos que eu já tenho dado em várias cidades, vários estados, país também até mesmo, até a última vez agora na Itália, a pastora Ede falou, senta aqui, a pastora Ede, ela mora na Itália há 40 anos,
E ela disse, senta aqui porque eu preciso trazer isso aqui para o meu país, né? Lá já existe, mas é um outro procedimento. Ela me explica tudo como é. Por quê? As igrejas, elas precisam se importarem com aqueles que ficam na igreja e que não são casados e que são amaziados, né? Isso pode trazer algumas consequências lá na frente. Por quê? Porque, assim, eu sou uma pessoa assim, muito aberta nessa parte. O assistente religioso, ele aceita as suas ofertas, aceita os seus dízimos, né? Mas não pode aceitar o membro, né, dentro do estatuto, do regime interno da igreja, a poder tomar uma santa ceia, né? Que é uma coisa que muitos têm desejos, né? Então, isso vai ajudar também no trabalho dentro das entidades filantrópicas, que o pastor ele pode assistir, né, como um assistente religioso, cuidar dessa parte que as pessoas talvez elas não têm entendimento e conduzir essa pessoa a chegar até o momento de realizar o seu sonho de se casar e de poder também registrar os filhos também de uma forma legal e também poder tomar a sua santa ceia. É isso, pastor? Muito bem. Bom, eu gostaria só de deixar uma dica aqui, final, em relação a esse assunto, para as pessoas que vão atuar como juízes de paz eclesiásticos, que vão atuar nos casamentos. Nunca faça um casamento de maneira automática. Celebrar uma cerimônia de casamento vai muito além de expressar a voz com beleza ou tentar escolher um texto lúdico para falar sobre o amor. Envolva-se com o casal, conheça a história deles, entenda como eles veem a vida, quais são as expectativas dele em relação ao casamento, suas crenças, coisas que fazem desse casal um casal único. É assim que eu trato os meus casais. Cada casal, para mim, é único e cada celebração é uma celebração diferente, porque eu estou fazendo aquela celebração para eles. Esse final de semana eu tenho um casamento, mas no próximo final de semana eu tenho 2, um no sábado e um no domingo. E são cerimônias totalmente diferentes, né? Porque os casais são únicos, então você não pode tratá-los a todos de maneira igual. Pastor, é interessante esse assunto para você que está se formando. Os últimos casamentos que eu fiz agora, um dos últimos casamentos, o noivo me contratou há quase 1 ano e chegou o tempo do casamento, a gente sentou para acertar os últimos detalhes, e ele era de uma outra religião, mas no momento do ato, né, da cerimônia, ele pediu para mim que não fizesse nada assim que falasse sobre religião, e a gente não tem esse costume disso, a gente trabalha nessa parte. Mas interessante que na hora de colocar aliança, ele pediu que eu colocasse aliança e não poderia falar de Deus. Eu falei, é impossível não fazer um casamento sem falar de Deus. Não era para falar de Deus, né? Palavra de Deus. E a hora que você fala assim, ó, vira para ele e para ela, olha bem dentro dos olhos, que é a janela da alma. Aí você fala assim, olha, né, essa aliança que não tem meio, nem começo, nem fim, né? E para toda a eternidade. Aí você fala que quando Deus, quando Ele une, o homem não separa, né? E você começa a falar do amor, né? Aliança é um compromisso, desde lá do passado, né? A gente vê Noé e outros, né? Na Bíblia, a gente vê muitas ilustrações fantásticas. Recebe essa aliança no nome do meu amor, né? E até que a morte o separa, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, assim mais ou menos, e que Deus venha abençoar com toda sorte de bênção. Então, não tem como você fazer um casamento sem falar de Deus, é isso? O casamento é projeto. É o projeto de Deus. E é interessante que eu vi você falando, pastor Moisés, para os nossos formados dessa manhã, 2 tipos de amor que eu gosto muito de especificar. A gente ouviu muito falar sobre o Romeu e Julieta, né? Uma palavra assim, umas histórias que até os nossos filhos, né, sabem, os nossos netos vão saber ainda, que eles eram tão apaixonados um pelo outro que quando eles limitaram o seu amor e resolveram ali dar um ponto final e morrerem os dois, né? Então o amor deles ali não foi muito mais além. Acho que muitas coisas poderiam acontecer se eles não fizessem aquilo.
acabou ali. E eu sempre falo isso nas cerimônias de casamento, que a gente não pode limitar. Mas também, vamos morrer aqui, nós aqui, porque o nosso amor, pelo menos até aqui, muitas das vezes, as pessoas, elas têm, assim, elas podem até dar suas opiniões, né? Mas elas não podem, na verdade, impedir, né? Isso é muito interessante. Às vezes eu falo isso na cerimônia, que o amor é o sentimento mais poderoso Profundo. da Terra. Todos precisam de um amor. É ele quem dá sentido à vida. Ele é o elo que une pessoas umas às outras e a Deus. Lembra daquele casal, acho que é lá da Índia, que tem aquele monumento lá, quando entra na entrada, eu não me lembro, esqueci até o nome. Ela pede para ele, meu amor, acho que era o terceiro filho, ela faleceu, né? Antes dela falecer, ela disse, meu amor, você promete que nunca vai esquecer de mim? Não. Promete que vai fazer aqui uma estátua minha, porque era a entrada principal da cidade, todos que passaram por aqui vão lembrar do nosso amor, né? E ele fez aquela estátua lá para ela, para lembrar do grande amor. Então, o casamento ele tem que ser lembrado mesmo, em todo o tempo. Isso é muito bem. Gostaria de agradecer aqui a presença da pastora Dulce Teixeira, também do pastor Everton Batelli, da pastora Meiane Batelli, a todos vocês, aos formandos, mais uma vez, que Deus abençoe vocês nessa nova caminhada, nessa nova etapa da vida de vocês, a todos que nos acompanharam pelo canal da Câmara Municipal de Sumaré, aí pelo YouTube, nosso muito obrigado, e assim nós comemoramos mais um ano da Semana da Capelania Cristã. Tenham todos um ótimo final de semana.